Olá, você está na Reconnect para além da religião. Seria o fim da era dos gurus? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, como diz meu irmão Roberto Leão. Você está na Reconnect para além da religião. Você sabe, é o seu programa sobre espiritualidade de forma leve, laica. Aqui nós tratamos de assuntos sobre espiritualidade em geral, religiões, sistemas de cura, onde todos são muito bem-vindos. Aqui, sempre comigo ele, Roberto Lion. Diga aí, meu irmão Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Eu sou um curioso, aquele que acredita no benefício da dor. Acho importante. E questionar também, né? A gente tem um programa hoje muito especial, é uma edição especial de uma live que aconteceu, não é isso, Bernardo, no nosso Instagram. Então, nossas redes sociais vão aparecer aqui. Mas é um tema muito pertinente, uma live. Recebemos muitos pedidos, né? Recebemos muitos pedidos para essa live ir pro ar na TV. Então você manda, a gente obedece, né? E fizemos uma edição especial. Fala um pouquinho da live do nosso convidado, Bernardo, por favor. Então, esse é um convidado que já esteve aqui conosco, bem conhecido de vocês, Jová Mendes, historiador e pesquisador. Já esteve aqui no programa falando onde estava Jesus dos 13 aos 30 anos, a história que a Bíblia não conta. Então, se você não viu esse super programa, vai aparecer aqui o nosso canal do YouTube, depois vai aparecer aqui o nosso canal no Spotify e depois vai aparecer aqui o nosso canal no Instagram. Então você pode ver esse programa, o áudio desse programa no Spotify, como também pode ver na íntegra no YouTube, no nosso canal do YouTube que apareceu aí. Então foi muito bacana esse programa. Então a gente convidou ele de novo para voltar aqui na live, na época da quarentena, se não me engano, no dia 27 de maio. Essa live foi gravada, foi uma live que foi pro Instagram, bombou no Instagram, então muitas pessoas pediram para que a gente colocasse no ar para vocês da TVC. Então, fica agora com esse programa que está muito bacana e espero que você goste. Bom programa. Olá, meu querido Jová Mendes, tudo bem? Roberto, tudo bem, meu filho? Seja muito bem-vindo, viu? Prazer lhe rever. Não podemos dar um abraço ainda, mas em breve estaremos juntos novamente, né? Fazer um outro programa aí, conversar mais também. É sempre um prazer. Se Deus quiser. Deus quiser, estaremos aí. Perfeito. Não. Deixa eu lhe falar, a gente está tratando aqui de um assunto, né? É uma pergunta, na verdade, seria o fim da era dos gurus. É importante a gente deixar claro que nós estamos tratando como gurus aqueles sacerdotes, líderes religiosos que são fenômenos midiáticos, que arrastam multidões. Né? Um sentido mais amplo do que o sentido do budismo, hinduísmo, ou das religiões indianas. Enfim, a gente está falando sobre esses ídolos que arrastam multidões, são fenômenos midiáticos, né? E que conseguem não só arrastar um rebanho, mas ser uma palavra absoluta, né? Incontestável, e que muitas vezes eles se mostram no decorrer da trajetória de guru que são muito contestáveis. Enfim, a gente vai tratar sobre isso no decorrer da conversa. Mas, Joval, eu queria começar te fazendo uma pergunta. O ser humano, ele tem essa necessidade de cultuar algo tangível? A divindade, seja ela qual for, não basta por si só? Bom, Roberto, na verdade, a questão de cultuar a divindade é uma prática muito antiga, desde os primórdios da humanidade, desde as civilizações mais primeiras, o homem sempre procurou uma resposta para as suas indagações. Por exemplo, a gente voltar aos tempos primitivos, nós vamos ter lá nas dinastias mais antigas do mundo, da dinastia acadiana, entre os sumérios, entre os hurritas, entre os hititas, os egípcios, os romanos, os povos mais antigos. E esses povos, os reis, mandatários, pessoas importantes do mundo antigo, sempre eles procuraram, tiveram ao seu redor
profetas, prognosticadores, gurus e pessoas estudiosas que pudessem dar, por exemplo, uma resposta concernente às suas indagações. O homem, até hoje, desde os primórdios até hoje, meu amigo Roberto, ele sempre está em busca de resposta para as suas indagações. Nós tivemos, ao longo da história, Roberto, grandes profetas, profetas autênticos, como, por exemplo, o primeiro profeta da história, podemos dizer, que foi Enos, filho de Sete, neto de Adão. A Bíblia diz que, a partir de Enos, o nome do Senhor passou a ser invocado. De lá para cá, passamos por Noé, por Lameque, passamos por Enoque, aí depois de Abraão, em torno de 2000 a.C. Passamos, por exemplo, depois de Abraão, tivemos grandes profetas, como o próprio Balaão, que apesar de ser um profeta famoso, mas se desvirtuou um pouco, porque recebeu o dinheiro do rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Então, ao longo da história, nós temos sempre grandes profetas, homens que realmente recebiam de Deus os oráculos, as chamadas profecias oraculares, e transmitiu essas profecias aos reis, aos chefes de Estado e aos homens notáveis da história. Né? Aproveitando as suas informações aí, Deus precisa, então, de intermediários que falem por ele. As religiões, elas necessitam de santos, líderes, profetas, para que elas existam. O contato com Deus, através do que já foi dito, das escrituras, não é suficiente? Bom, Roberto, hoje nós temos, o senhor falou, quando orares, entra no teu quarto. É claro que hoje o homem está, a tendência para o futuro, meu amigo Roberto, a tendência é essa, é que o homem vai procurar diretamente uma resposta ao Pai, diretamente a Deus, sem intermediação. A gente sabe que isso está crescendo muito isso. Agora, como nós somos herdeiros de um passado em que tinha os profetas, tinha os intermediários, tinha os oráculos, essas coisas todas, então o Ocidente, através do judaísmo, do cristianismo, de outras religiões, nós herdamos essa tradição. Mas você tem uma certa razão. Claro que hoje, para nós nos dirigirmos ao Pai Eterno, claro que nós podemos fazer isso diretamente aos seus supremos, sem a intermediação. O problema é que nós somos ligados, Roberto, a essa questão da cultura. Mas isso também pode ser também tirado. Viu? Certo. Então, assim, a gente tem essa necessidade de ter alguém que fale em nome da divindade que nós queremos acreditar, que nós queremos seguir. Né? Mas você acha que nesse futuro pode haver uma religião mais libertária, onde você seja o seu próprio templo, a sua própria igreja, ou essa figura, né, de um sacerdote, de um coordenador, de um líder, ela nunca vai deixar de existir? A tendência, Roberto, para o futuro, nós sabemos disso, eu sou um estudioso, a tendência para o futuro, lá aí para 2040, 2050, eu não estou mais aqui, mas com certeza a tendência é essa, é cada vez mais o homem se desvincular dos chamados elementos intermediários religiosos. Porque a divindade está à disposição nossa, né? Eu não estou aqui incentivando que as pessoas não devem ir às suas igrejas, sim, continuem às suas igrejas. Mas com o avanço da tecnologia, com o avanço dos conhecimentos humanos, com o avanço da sabedoria do conhecimento humano, é claro que o homem vai aos poucos se desvinculando desses apetrechos religiosos e procurando uma resposta diretamente com o Criador. Certo, mas, Jeová, você falou aqui que a tendência é que nós deixemos de ir para as nossas igrejas, não precisemos mais desse contato com a igreja, com a congregação, para estar próximo de Deus, certo? Só que a gente vê hoje igrejas que cultuam, né, o mesmo Deus, seguem a mesma Bíblia e que brigam entre si, né? Não é só divergências, né? Se atacam, né? Mesmo seguindo o mesmo Deus, mesmo seguindo, teoricamente, as mesmas escrituras. Esse individualismo do ser humano, do cidadão, do indivíduo, que não precisa de uma congregação, que está em contato com o seu Deus, não vai gerar mais atrito e não vai gerar mais divisão do que união, na sua opinião? Não, até porque eu me espelho muito numa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana.
quando Jesus esteve com a mulher samaritana no poço de Jacó, e a mulher disse: Senhor, nossos pais adoraram a Deus nesse monte, falando do Monte Garizim, que ficava na Samaria. Uns dizem, Senhor, que nós devemos, os verdadeiros adoradores devem adorar a Deus em Jerusalém. Outros dizem, no caso do samaritano, que devemos adorar a Deus aqui neste monte. E tu, o que dizes? Jesus falou: mulher, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Então, Jesus já definiu, Roberto, o futuro da humanidade, como vai ser as coisas. O problema hoje é que, ao longo da história, o homem fez a história, o homem fez a religião. Um mundo de tanta religiosidade, um mundo de tantas religiões, com todo o seu escopo doutrinal, com seus preceitos doutrinais, né? Isso atravessou séculos e milênios e chegou até nós. Mas a tendência, Roberto, para o futuro é que a mente das pessoas comece a clarear. E as pessoas procurem exatamente adorar a Deus em espírito e verdade. O santuário é o nosso próprio, o nosso coração, a nossa alma, a sede da alma, a sede do espírito. Os dois constituem o verdadeiro santuário divino. Uhum. Você acha que nesse momento que nós temos que ficar em casa, os templos estão fechados, já está colaborando para apressar ou dar início de forma mais acelerada nesse processo, nessa prática de compreender que não é necessário um templo, de que nossa divindade está aqui na gente, que nós podemos trabalhar essa adoração a Deus, ou esse culto a Deus, ou seja, que divindade você acreditar sozinhos na nossa própria casa, com os nossos próprios preceitos, conceitos e nossos próprios símbolos, enfim, de forma individual. Exatamente, Roberto. Depois que nós passarmos esse momento difícil que nós estamos vivendo, essa pandemia aí, eu já fiz uma análise. E todos nós sabemos, o mundo não será o mesmo. A sociedade não será a mesma. Os comportamentos realmente vão mudar totalmente. Por quê? Essa longa experiência que nós estamos vivendo, esses 2 ou 3 meses, ou 4 meses que teremos que atravessar diante dessa situação que nós estamos vivendo, é uma escola para a gente analisar bem e a gente ver. Eu percebo facilmente já um pouco a decadência das igrejas. Eu vejo assim, um pouco já a decadência das igrejas. E eu acredito, Roberto, que os próprios líderes religiosos de qualquer religião estão um pouco preocupados. Por quê? Porque a tendência do mundo é que as coisas se clareiem cada vez mais. Daqui a 20 anos, em 2040, você que é muito jovem, você que vai acompanhar, espero que esteja... Vamos todos. Pois é, eu acredito que nessa época as coisas estão bastante mudadas. E o que eu estou falando para você hoje, possivelmente a coisa vai acontecer como eu estou falando. A tendência do mundo é essa, de a humanidade se esclarecer cada vez mais, tomar consciência de que o verdadeiro Deus deve ser adorado em espírito e verdade, e as coisas, então, adquirirão, com certeza, uma outra modalidade. Mas, Jeová, você falou, então, assim, que os líderes religiosos estão preocupados. Mas eles estão preocupados porque acham que a humanidade pode se desvirtuar sem a existência da igreja, ou existem outras preocupações mais mundanas nessa possível quebra, nessa possível inexistência futura de igrejas e seus líderes? Roberto, eu, com certeza não é tanto pelas aulas, você sabe perfeitamente que a grande preocupação não é tanto pelas aulas, a gente sabe perfeitamente, né, que existem outras intenções, né, principalmente no aspecto financeiro, no aspecto pecuniário, entendeu? A preocupação, mas se você quiser desigrejar hoje o Brasil e o mundo, basta tirar o mamão, o dinheiro. Eu acredito que vai ficar somente os verdadeiros cristãos, os verdadeiros líderes que se preocupam com as almas. A preocupação mais hoje é com a questão financeira. Com essa proliferação de igrejas, claro que é melhor a igreja do que botar um bar, né? Mas a gente sabe perfeitamente que Jesus falou: muitos chamados e poucos escolhidos. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Porque, na verdade, o que são os escolhidos
escolhidos são aqueles que realmente têm compromisso com o Salvador, têm compromisso com Deus, com a virtude, com a família, com os valores morais que são essenciais, são elementares para a saúde da sociedade. Esses são os escolhidos. E existem aqueles que realmente se engajam na religião, mas não estão preocupados com as almas, não. Estão mais preocupados exatamente com o mamon. Perfeito. Partindo desse pressuposto, Jeová, então, assim, deixa eu entender. Você acha que a gente está sendo preparado para esse momento de não precisar mais de igrejas, é isso? Mas ainda precisamos. Eu digo assim, não vai ser o modelo que vem por aí. Não é que a gente não necessite de a igreja. É bom ser a igreja, trocar ideia. Não necessite de igrejas, né? Não é de ir, mas nessa necessidade de ter uma espiritualidade muito linkada a templos, a igrejas. Exatamente, eu estou te falando. A tendência é essa. A tendência é que o mundo, a sociedade vai se esclarecendo. Vai se esclarecendo. E as pessoas vão tomando consciência mais através do conhecimento da Bíblia, através do conhecimento da história, através desses valores, né, históricos, espirituais. As pessoas vão tirando as suas conclusões de que há necessidade de cultuar o Deus Supremo. Deus Supremo. Que na realidade não seja preciso tanto você estar atrelado a uma religião. Mas, eu tenho duas perguntas, Giovanni. Dois questionamentos aqui. Primeiro, existe alguma religião correta na sua compreensão? E esse culto ao divino sem intermediário, ele seria finalmente a unificação de diversas religiões? É porque você chama de Deus, a outra pessoa pode chamar de outro nome, mas é a divindade, né? Então, todas as igrejas nenhuma igreja tem a verdade absoluta. Partindo do pressuposto dessa pergunta, todas têm os seus equívocos e a não necessidade de se estabelecer o culto dentro de uma igreja. Ela será a união final de todas as religiões através de uma grande espiritualidade unificada. Olha, Roberto, eu me espelho muito na igreja do primeiro século da era cristã. Aliás, nos 3 primeiros séculos da era cristã, que vai da morte de Jesus até o período de Constantino, em 312 da era cristã, quando Constantino então convocou o Concílio de Nicéia, oficializou a igreja, oficializou o clima, aquela coisa toda. Nos 3 primeiros séculos da era cristã, a gente pode tirar a experiência dessas épocas aí. Naquele tempo não havia, por exemplo, templos religiosos, não havia templos religiosos porque o Império Romano não permitia a existência do cristianismo. O cristianismo era perseguido, os cristãos eram mortos. Durante 300 anos, você sabe muito bem, Dona, e foram mais de cerca de 3 milhões de cristãos foram mortos em 300 anos no Império Romano, naquela época da perseguição, começando com Nero até Magécio em 313 da era cristã. Por mais de 3 milhões de cristãos mortos. Nesse período, foi um período que a igreja cresceu muito em número de seguidores de Jesus. Os primeiros seguidores de Jesus eram chamados os seguidores do caminho, depois os nazarenos. E a partir do ano 50 depois de Cristo, eles passaram a ser cognominados de cristãos. A Bíblia diz, lá no capítulo 13, versículo 26 de Atos, da Bíblia, fala que os primeiros seguidores de Jesus em Antioquia da Síria passaram a ser chamados de cristãos. Então, nos 3 primeiros séculos da era cristã, não existia templos religiosos onde as pessoas se reunissem. As pessoas se reuniam nas casas uns dos outros. Os cristãos se reuniam nas casas uns dos outros. E eles eram mais cuidadosos, cuidavam dos pobres, cuidavam das viúvas, dos doentes, dos velhinhos, das crianças. E, como dizia lá no capítulo 4 do livro de Atos, não havia necessidade entre eles, porque os cristãos tinham tudo em comum. Entendeu? Havia realmente uma igreja autêntica, aquela igreja dos 3 primeiros séculos da era cristã. É por isso que Lactâncio, um grande pensador da época de Constantino, ele viu o seguinte: da morte de Jesus até o governo de Constantino, a igreja de Jesus ainda era a congregação dos santos. Ainda era a congregação dos santos. Então a igreja passou por essa fase, que não havia pastor, havia sim, havia os condutores, que eram os pastores, os diáconos, os presbíteros, as profetisas, as diaconisas, nem o papado. O papado já foi lá no início do 4º século, através do Papa Melquíades,
já em 311 depois de Cristo. Né? Então, a igreja passou, meu amigo Roberto, essa fase dos 3 primeiros séculos da era cristã, não havia congregações nem templos de pedra onde os cristãos pudessem se reunir. Se reuniam nas casas uns dos outros. E aí eles mesmos se responsabilizavam pela condução dos seus próprios irmãos. Entendeu? Uhum. Entendi, mas a gente está falando aqui muito de cristianismo. A minha pergunta é em relação à prática, porque eu compreendo que muito mais importante do que dizer que segue os ensinamentos cristãos é a sua prática cotidiana, né? Você praticar caridade, ser uma pessoa boa, etc. Então, existem pessoas que não são cristãs necessariamente, mas que vivem muito mais conforme os ensinamentos cristãos do que quem se diz cristão. Então, minha pergunta é, se você compreende que num futuro, em 2040, como você falou, no futuro próximo, essas barreiras serão quebradas, as pessoas vão conviver com mais respeito e mais tolerância, independente de se acreditarem em X, Y, Z, em Cristo, em Buda, seja o que for. Mas que o mais importante será a prática, né? A prática dessa pessoa enquanto humano, a prática da caridade, a prática do amor, do que a religião que ele diz seguir. Exatamente, Roberto. É isso que eu digo, que as coisas elas tendem a chegar nesse patamar. Uma vez eu estava sendo entrevistado lá no programa do Jô, na Rede Globo, e o Jô me perguntou: Jeová, existe quantas religiões no mundo? Sim, Jô, existe cerca de, oficialmente, mais de 6 mil religiões, né? Mas ele disse: então qual é a religião verdadeira? Eu disse: Jô, não existe uma religião verdadeira. A Bíblia fala, na verdadeira religião, do capítulo 27, versículo 1 da carta de São Tiago, capítulo 27, versículo... capítulo 1, versículo 27 da carta de São Tiago. Capítulo 1, versículo 27 da carta de São Tiago, que diz assim: a religião verdadeira, pura, santa, sem mácula, sem mancha, para com o nosso Deus é esta: ajudar as viúvas e os pobres nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Então, Roberto, tudo indica, a conjuntura do mundo vai se caminhando exatamente para esse patamar. Vai chegar a época, e a gente já percebe esse encaminhamento das coisas, de que o cristianismo, ou a religião universal, ela vai se concretizar na caridade. Na prática. Pelo próximo, exatamente, na tolerância, o amor ao próximo, independente de qualquer que seja a religião. Esse é o verdadeiro cristianismo. Jesus, Roberto, não especificou nenhuma religião. Ele não disse igreja tal, igreja cis. Não, Jesus não falou. Jesus deixou apenas a sua palavra, não deixou nenhuma igreja em pé, um templo em pé em Jerusalém. Ele pregou, ele curou os mortos, ele ressuscitou os mortos, curou os doentes, libertou, curou as enfermidades, expulsou os demônios, fez só o bem. Ele deixou apenas a sua palavra para esse é o exemplo, né, João? Exatamente. Mas esse templo é um templo de carne, é um templo espiritual. Tanto que o primeiro templo de pedra, um templo mesmo para se reunir, só foi construído depois de Constantino. Só foi construído em 326 depois de Cristo, um templo construído por Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Foi feito em Constantinopla e outro numa cidade da Síria, onde ficou a cidade de Hope, na Síria. Então, esses foram os primeiros templos feitos de pedra. Antes disso, o cristianismo ele era baseado exatamente, na verdadeira religião, a religião do amor, a religião da tolerância, a religião da compreensão e a divisão dos bens com os pobres, os que têm, ajuda os que não têm. João Batista diz: quem tiver 2 túnicas, dê uma que não tem. E dividir o vosso pão com o teu irmão. Isso é cristianismo, é o verdadeiro cristianismo. Então, a tendência do mundo, diante do que nós estamos vivendo, a tendência do mundo é exatamente nós chegarmos nesse patamar de uma religião universal, independente de toda essa parafernália dogmática que o homem criou ao longo da história, e vivermos realmente, meu amigo Roberto, uma religião plena, baseada no amor, na caridade e na tolerância entre os homens. E aí, galera, Reconectado tá interessante. Estão gostando do programa? Tem muito mais ainda no segundo bloco, não é isso, Bernardo? É isso aí, tem muita coisa interessante ainda para rolar nesse programa. Então, lembrando que se você perdeu
a parte desse programa ou qualquer outro programa anterior da Reconnect, você pode ver aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, tá? Vai aparecer também aqui o nosso canal do Instagram, com conteúdos exclusivos, e vai aparecer também aqui como você se conectar com a gente no Spotify e ouvir o áudio desses e de todos os outros programas anteriores. Se você está vendo aí no YouTube, ou você quer ver no YouTube, não esquece de acionar lá o sininho, não esquece de acionar lá o curtizinho, tá? E seguir nossa página, tá ok? Espero que você esteja gostando. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí.